aqui a gravação. Olá, boa noite. Estamos iniciando nossa live de Êxodo, capítulo 3. Vou botar isso aqui, peraí. Êxodo, capítulo 3, para a honra e glória de Deus. Amém, amém. É, Vamos hoje continuar na história de Moisés com a nação de Israel e vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que Ele nos abençoe, nos dê uma boa live, entendimento, clareza, né? Que Ele revele a nós, através do Espírito Santo, essa leitura de hoje. Então vamos lá. Senhor Jesus Cristo, obrigada, como sempre. Iniciamos nossa oração clamando o seu nome primeiro de tudo. Antes de pedir, antes de agradecer, antes de qualquer coisa, a gente reconhece que o Senhor é o nosso Senhor. Portanto, iniciamos essa oração dizendo: Senhor Jesus Cristo, obrigada, Senhor, obrigada por nos colocar unidos aqui, obrigada porque por mais que tantas pessoas hoje estejam passando por momentos ou tenham situações em que elas poderiam não estar aqui, elas estão alimentando o espírito delas, como diz a sua palavra, e que o Senhor possa ser o alimento, que o Senhor possa ser o alimento suficiente no dia de cada um de nós. Como o Senhor diz que cada dia tem sua própria turbulência, seu próprio problema. Então, que todos os dias possamos ter o necessário vindo de Ti, Pai. E hoje estamos aqui para buscar aquilo, que é o alimento do nosso corpo, da nossa alma, que é água viva, que é pão, que é tudo que nós necessitamos, meu Deus. Primeiro indo ao reino dos céus e depois ao nosso mundo aqui na terra. Então pedimos agora que o Senhor nos abençoe aqui na terra, nessa oração. Pedimos para que o Senhor nos abençoe nessa live de hoje, que o Senhor nos livre de todas as distrações, que o Senhor nos revele na sua palavra tudo aquilo que foi edificar a nossa vida, tudo aquilo que foi edificar quem somos, tudo aquilo que for construir nossos princípios, caráter, pensamentos, tudo que tem a ver com o Senhor. Obrigada pela bênção, obrigada pelo poder de poder estar aqui, obrigada pelo Senhor se revelar a todos nós e que possamos ter sempre a noção, sempre a verdade de que é um privilégio poder ser revelado a sua palavra. Em nome de Jesus agradecemos, obrigada, e vamos iniciar a história de Moisés. Capítulo 3 de Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. A gente vai saber o porquê o Horebe é o monte de Deus daqui a pouco. Ali, o anjo, como vemos o A maiúsculo, o mensageiro, quem? Cristo. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. O que o fogo representa na linguagem bíblica? Julgamento. A diferença é que ali, a gente vai ler isso aqui agora, Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. É muito bonito a gente ler a palavra de Deus, sabendo, quando a gente faz estudos mais prolongados ou coisas assim, sabendo de como a linguagem repetida do Espírito Santo, né, nos mostra, nos conecta com Jesus o tempo inteiro, ou nos ensina algo o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque o fogo, ele representa o julgamento, né? Agora, o não estar sendo consumido representa a misericórdia dele, né? Então, como a gente está vendo aqui, a graça dele. Então, como a gente está vendo aqui, desculpa, não, misericórdia, a graça. Então, a gente está vendo, porque hoje em dia a ciência, né, ela pode te explicar como pega fogo do nada. Existem, né, lugares que você vai e tá pegando fogo, começou do nada, um fogo não acidental, um fogo que começou de fato na natureza mesmo, né? E isso existe, então poderia, obviamente, pessoas dizerem, ah, mas isso existe, né? Mas aqui a gente está lidando com tudo que Deus está nos ensinando, nos mostrando, né? Tudo que a gente vem didaticamente sendo apresentados e sendo ensinados, é que Deus está mostrando algo pra gente. Normal você encontrar em florestas ou em coisas assim, que um fogo comece do nada. Normal a pessoa dizer, ah, mas aí qualquer lugar pode pegar fogo do nada, pode sim. Mas não ser consumido pelo fogo representa algo. Então, a sarça, ela tá se queimando, ela tá em chamas, desculpa, né?
Jesus ele apareceu, o fogo representa julgamento, né, justiça, mas não está sendo queimado, não está sendo consumido. Então, se nós estamos, né, entendendo que Deus está mostrando para gente, é que a graça dele, que é nos dada, nunca pode ser comprada, conquistada, sempre dada, né? Misericórdia é outra coisa, graça é outra coisa. A graça é o que nós fazemos, é o que ganhamos sem merecer, né? E a misericórdia é aquilo que não é que não merecemos e é nos dado. Então, aqui a gente está vendo a forma figurativa de Deus nos mostrar que, por mais que haja, né, a chama sendo a justiça, o julgamento, né, há Ele ali. E Ele é o que impede, obviamente, né, com a sua graça, que seja consumida pelo fogo. Então, isso é lindo. E ele pensou que impressionante, porque, né, não estar sendo consumido era impressionante. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Então ele foi lá, subindo, né? E chegou até a sarça. O senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Quem o chamou? Deus. Porque não tem como a pessoa negar que o anjo com A maiúsculo, principalmente, é Cristo. Não se pode negar isso. Então, quem foi que falou? Deus. E quem foi que acabou de chamar ele ali? Cristo, o anjo. Então, o anjo e Deus, obviamente, entendemos que é o mensageiro Cristo e Deus, o Deus, né? É, Então, o Senhor viu que ele se aproximava e o chamou. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E aí você vai estudando, obviamente, vai pegando o simbolismo, o significado de todas as coisas, o que que a sandália representa, né? A luta, o caminhar e tudo mais. E aí você pode, obviamente, estudar de todas as outras formas e também interpretar o que cada coisa que Deus está dizendo aqui representa, né? Tipo, por que tirar as sandálias? Porque representa algumas coisas, você pode entender isso como 1 milhão de coisas, né? A gente, por exemplo, algumas pessoas tiram as sandálias antes de entrar em casa, né? Então, a sandália representa uma caminhada, representa, né, uma vida, representa pecados, representa tudo que vem carregando junto com aquela sandália. No nosso caso aqui, hoje em dia, obviamente, é bactéria, coisa que a gente não põe dentro de casa, mas normalmente é isso. Então, Deus manda ele tirar as sandálias que ele está carregando, né? E ele ainda diz: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E Deus, aqui a gente sabe, Deus em espírito principalmente, ele apareceu em forma, né, de chamas na sarça, ele apareceu no meio ali, na verdade. Então ele apareceu entre um e outro, dentro da sarça ali em chamas, e ele ficou com medo, obviamente, de olhar. Então disse o Senhor: De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Lembra que eu falei lá atrás que não foi que Deus lembrou-se por ele tenho escutado, né? Tenho escutado, então é algo que vem acontecendo. Tenho visto. Então não é Deus se esqueceu e se lembrou, ele tem visto, ele tem escutado por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci, ele veio como lá em cima falando, o anjo desceu, quem veio a nós? Cristo, como que? O mensageiro de quem? De Deus. E como promessa de Deus. Então, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, agora, e eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Pense num tipo de pergunta que a gente precisa aprender, né? É, na nossa vida com Deus, né? Que Ele te dá uma missão, Ele te entrega algo, Ele te dá um sonho, te dá um propósito, te dá algo, e você acha que você precisa de características suas ou de ferramentas suas para poder realizar aquilo que Deus te deu. E não é. A gente necessita somente dele, porque se ele nos deu a missão, se ele nos deu, né, como fala, a, o propósito, ele vai nos dar a ferramenta para tal. Então, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó? O Faraó é o poder máximo daquela terra, né? E tirar os israelitas do Egito. E Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem os envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então ele está falando, este monte aqui vai ser o lugar em que você não só vai sair de lá, mas como você também vai prestar culto aqui a mim. Então Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E tem uma parte, né, no Novo Testamento, inclusive, que Cristo fala do eu sou, acho lindo, ele fala, né, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou... E é interessante a gente ver como Deus, né, deixou tudo tão perfeito na Bíblia, porque é o Antigo Testamento, e Cristo, lá atrás, antes mesmo disso ser escrito, dele nascer como homem, né, ele já estava aqui, presente. Então ele fala, eu sou, me enviou a vocês. Eu disse também a Moisés, disse também a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual seria lembrado de geração em geração. Inclusive, existe, eu não sei se é ortodoxo só, se é um tipo de judeu específico, eu não sei, mas que esse nome, né, que Yahvé, o Yahvé, ele é um nome que não é, como eu posso explicar? Ele não é pronunciável, digamos. E nessa forma, eles têm medo de pronunciar até hoje, né? Com respeito, temor, eu acho, eu não sei, mas se vocês pesquisarem no Google, qual é o nome de Deus que os judeus não pronunciam? Né, tem uns, eu acho que são os ortodoxos, não me lembro, mas tem uns que falam o Criador, chama Deus de o Criador, né? Tem uns que chamam de, aí apóstrofo, aí coloca os, né? Então, é algo que é inexpressível, infalável não existe, mas espera, tem uma palavra específica que vai no Novo Testamento também, que é quando é espremido do seu coração, você não tem nem como falar aquilo ali, que é o que o Espírito Santo faz também. Então, o nome de Deus é a mesma coisa, eles não se tem uma pronúncia correta, né? A gente fala Yahvé tentando entender que é Yahvé, mas Deus não se preocupa com essa parte do nome dele, né? Porque a primeira coisa que o ser humano pergunta seria isso: quem é o Deus? Qual é o nome do seu Deus? E Deus não precisa de estar com um rótulo ou de estar com um crachá para provar. Por isso que ele fala: eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou o que sou. Então, qual que é o nome desse Deus? Quem é o Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, né? Mas e qual que é o nome dele? Ele é o que é. Eu sou o que sou. Esse é o nome, né? Então, esse é um nome que é quase que impronunciável, se seria uma palavra isso. É, então, o Senhor Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu para mim e disse: Eu virei em auxílio, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito.
prometi tirá-los da opressão do Egito. Lembra lá atrás em Gênesis, quando ele estava falando com, com Abraão. Eu já tinha falado para vocês isso. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, desculpa, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel, fartura, abundância. As autoridades de Israel o entenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao nosso Senhor, ao Senhor nosso Deus. 3 dias. Número 3 também simbólico. O que é número 3, né? É a quantidade necessária para a morte e ressurreição, o que Cristo passou. Então, a morte aqui nele, se você entende, né, didaticamente falando, ludicamente falando, você entende como a ida deles no deserto inteiro, mortos, né, mortos em pecado, mortos em tudo, chegando no lugar, no monte, chegando onde ele está agora, onde o Rebbe está ali, e aquele momento ali é a ressurreição, é o reinício, né? Então, é bonito de ver o número 3 aqui também. Então, esse seria o tempo que eles levariam, caminhada. Deus poderia ter colocado novamente. Deus não faz nada, não escreve nada na palavra que não tenha sentido, que não tenha propósito. Não é um número jogado aleatoriamente. Não são 10 dias de viagem. Ou então, por que falar os dias? Só fala que vamos fazer uma caminhada, adentrando no deserto, ofereceremos sacrifício. Não, é necessário explicar. É o tempo necessário da morte e ressurreição. Então foram 3 dias, seriam 3 dias, né, no deserto, para oferecerem sacrifícios ao Senhor nosso Deus, já lembrando aos 3 dias em que Cristo morre e ele ressuscita. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão, logo poderosa, e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Você pergunta, tá, o que é maravilha? Como assim pode ser maravilha? A palavra maravilha, né, de mara, é amargo, é ruim, é uma coisa amarga. Então a gente fala maravilhoso para algo bom, mas a tradução especificamente da palavra é amargo, coisa amarga, né? Que não é bom. Você viu tipo isso. Mas a gente usa maravilha para isso, para coisas boas. Enfim. Então ferirei os egípcios e os ferirei com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. E depois disso, ele os deixará sair. Então, peraí, Thay, mas foram várias tentativas. Então, o que Deus está dizendo primeiro? Eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas. Então, aqui ele está falando de todas as pragas, né? Não só tipo assim, a primeira, mas não foram a primeira, tiveram mais, não. Depois de todas né, as amarguras, todas as pragas, ele os deixará ir. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Então, imagina, 400 anos escravos, Deus não iria tirar eles dali só por sair. Deus ainda daria mais, porque é isso que Deus sempre faz. Na nossa vida é o que Ele sempre faz. Quando Ele tira a gente de um deserto, Ele mostra o que é a mão dele na nossa vida. Sempre vai ter a bênção, sempre vai ter a recompensa, sempre vai ter a abundância. Então, você está sempre como fala, você está sempre em vantagem quando você está num deserto de 3 dias ou de tanto tempo e Deus te tira dali depois. Sempre há uma recompensa, mantendo-se, obviamente, nós em fé, em confiança, principalmente, né? Porque Deus sempre, olha, anotem isso no coração de vocês. Isso eu aprendi e estou passando para vocês. Deus sempre vai arrumar uma maneira de todos os dias te perguntar: você confia em mim? Todos os dias. Depois que eu aprendi isso, ficou tão lindo assim, as coisas no meu dia a dia. E a gente está falando de um dia. O futuro, futuro, amanhã, amanhã, passado, passado, hoje. O de hoje, que é o que ele sempre fala que é o suficiente para nós. O hoje
Ele sempre vai dar um jeito de te perguntar: "Você confia em mim?". Então você é aprovado em diversas situações, você é aprovado em diversas circunstâncias na sua vida, você é aprovado em diversos momentos durante suas 24 horas, e Deus nessas 24 horas não está sumido da sua vida, não está, trabalhando ou descansando ou com sono, ou não está ocupado demais. Tem uma coisa que deixa minha cabeça fervendo é quando eu vou na internet, por exemplo, num post, eu estava inclusive vendo isso ainda agora, que a pessoa escreve assim, aconteceu, eu não me lembro especificamente, mas era um post X, Y, Z, e nesse post X, Y, Z, a pergunta fala assim, na legenda, né, tá escrito alguma coisa de Deus, alguma coisa com Deus, assim, peraí. Ah, não, desculpa. O post era algo horrível, e aí a pessoa colocou embaixo assim: "O que será que Deus está pensando disso?". Então, alguma dessas bizarrices de hoje em dia, aí aqui embaixo a pessoa foi e colocou assim no comentário: "O que será que Deus está pensando?". Aí, né, eu fui obviamente ver os comentários dentro desse comentário. Aí estava lá: "Deus, você não acha que Deus é ocupado demais para pensar nisso? Ele só quer a felicidade do povo. Você não acha que Deus está muito ocupado para pensar nisso? Seja feliz. Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que, faça o que você quiser. Deus, ele está ocupado, tananana, seja o que". Então, as pessoas não conseguem compreender, né, o formato que Deus funciona, de Santíssima Trindade, sendo Ele Deus em espírito, onde Ele habita, sendo Deus em espírito, o Espírito Santo, que é onipresente, ou seja, Ele está ocupado sim com você na sua vida. O meu está ocupado comigo na minha vida. Ou seja, Ele é onipresente, Ele consegue estar em mais de um lugar em mesmo momento, né? Coisa que o diabo não é. Então, as pessoas têm essa mania de dizer: "Ah, Deus está muito ocupado com", não é um Deus só não, meu povo, né, quer dizer, obviamente é um Deus só, mas não é um espírito de Deus só, que cuida de tudo né, e faz ali um trabalho de como é que fala? Sei lá, de gerente ou de não é isso, né. Deus, ele é espírito, e ele deixou o Espírito Santo quando Cristo ascendeu, para cada um de nós. Então, durante po dura ele é tão maravilhoso, que eu não estou no mesmo lugar que vocês, você não está no mesmo lugar que fulano XYZ, a fulano não está no lugar que, mas Deus está, porque ele é onipresente. Então, quando vocês verem ou alguém falar para Deus está muito ocupado com, não está não. Porque ele está com a sua própria vida, com o seu Espírito Santo. Ele está com a minha vida, então tudo que eu faço, ele está vendo. Tudo que eu falo, ele está ouvindo. Tudo que eu sinto, ele está sentindo, né. Então não existe fazer nada escondido de Deus, não existe fazer algo, você pode esconder as pessoas, mas nunca de Deus. Então, as pessoas, né, têm essa mania de imaginar que Deus é homem, que é limitado igual nós somos, né, que problemático como nós somos, e Deus não é isso. Então, quando ele fala que ele vai dar algo em troca, né, quando você ora, por exemplo, oração, né, é retórico, assim, você envia a ele e ele envia a você, isso é um relacionamento. Relacionamento é sempre o quê? Mão dupla, né? Via de mão dupla, que não sei como se a gente usa isso aqui. Mas é sempre assim. Um relacionamento você dá e recebe. Você recebe e você dá. Com Deus é a mesma coisa. Então você envia, você dá, né, sua oração. Obviamente, tudo isso depende de um coração puro, de uma intenção verdadeira, de princípios bíblicos, né, de princípios de Deus. Não adianta a pessoa: "Ah, eu vou orar qualquer coisa, ele vai devolver". Isso não tem relacionamento, não é assim que funciona. A gente não está aqui para, né, mandar em Deus. Então, aqui nesse momento, eles viram tudo, passaram por tudo, 400 anos orando, 400, a gente não sabe se quase anos orando, né, mas Deus fala que ele ouviu, ele tem ouvido, então se ele tem ouvido, eles têm pedido, faz sentido a gente entender isso. Então Deus, ele não está ocupado demais, porque tem uma hora que ele fala aqui: "Agora escutei a oração", ou coisa e tal, né. Aquele povo, eles estavam carregando uma responsabilidade muito grande de ter o nome de Deus, mas também carregavam uma culpa muito grande de terem simplesmente deixado, né, Deus de lá e tudo mais. Então Deus, quanto mais você ora, é obviamente
que aquilo ali reforça o seu pedido. Não é quanto mais você ora, mais ele ouve, porque ele está dentro de você. Se você falar sussurrando, ele vai te ouvir. Se você falar em pensamento, ele vai te ouvir. Mas quanto mais você faz, mais reforça. Então, a oração, como eu falei ontem, ou foi antes de ontem, desculpa, é sobre o poder da oração. E o poder que nós temos quando nós vimos a passagem de ontem, de antes de ontem também, em relação ao povo, né? De Deus ouvindo e eles pedindo. Então, foi muito importante aquela live e aqui a gente está reforçando isso. Então, Deus ouviu, juntou-se toda uma nação clamando, toda uma nação ouvindo que precisam de Deus, né? Orando, sabendo e sentindo, porque eles eram ali muito independentes, né? Você vê, passa tanto de tempo e a gente vê que eles não tinham um líder, a gente vê que eles não têm ali nenhum registro que eles faziam ofertas, pelo contrário, eles obedeciam absolutamente tudo Faraó, tudo que Faraó fazia, tudo que Faraó dizia, tudo, etc, etc. Então, aquele povo ali carregava algo que a gente não pode julgar ou entender de tipo, nossa, mas como Deus pode deixar 400 anos? Imagina eles carregam, né? Não só pecados demais, né? Mas eles carregam também um relacionamento quebrado com Deus. Então, quanto mais Deus faz eles orarem, quanto mais deixou eles ali naquela escravidão e tudo mais fez eles entenderem que eles necessitavam de Deus. E foi aí e é o que a gente sabe disso, a gente mais ora quando a gente está quebrado, precisando, do que quando a gente está feliz, né? Quando a gente está feliz, é obviamente que a gente está exercitando nossa fé, a gente agradece e tudo mais. Mas ninguém pode negar que é quando a gente está no nosso pior momento, ou num deserto, que a gente mais faz oração. A gente pensa em jejum, a gente pensa em isso, a gente pensa naquilo, e é assim que funciona o ser humano. Ali é a mesma coisa. Então, quando eles começaram a entender que Deus prometeu, Deus viria para eles, Deus iria, começaram a clamar, 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 e Deus olhou para aquilo ali e falou: está no momento correto agora. Então, mandou Moisés. E eles não vão sair de mãos vazias, porque Deus, ele honra aquele que é quebrantado, aquele que é humilhado nele, né, perante a ele. E ele, quando vê a pessoa trabalhando, né, que Deus detesta a preguiça, quando ele vê a pessoa trabalhando, Deus vai recompensar. Então, a recompensa faz parte de um relacionamento com Deus. Agora, se a intenção fosse só ter a recompensa, aí pode esquecer, porque Deus não trabalha dessa forma. Isso tudo que eu estou falando é bíblico. Então, vamos lá. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas, pedirão, futuro, Deus está professando alguma coisa aqui, então isso aqui é uma promessa. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa, objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e filhas, né? E assim vocês despojarão os egípcios. Então, porque você imagina, tudo que os egípcios fizeram com eles, tudo que os egípcios pegaram deles, tudo que os egípcios, você imagina. Então, Deus está dando em dobro. Deus está dizendo que eles vão pedir a elas. Eles não vão roubar, não vão sair carregando tudo, não vão. Eles vão pedir: oi, me dê isso aqui. E elas vão entregar absolutamente tudo, não só para os filhos, mas vão colocar nos filhos e as filhas também. Então, que eu tô falando filhos e filhas também, não é no sentido masculino e feminino, é no sentido de quantidade. Não só um grupo, só os meninos, menino e menina. Então, aumenta os pedidos, aumenta a bênção, aumenta a, a, a recompensa e aumenta as pessoas, a população, né? Então, ali juntamente deles, elas vão pedir, os filhos vão ganhar e as filhas também vão ganhar. E assim Deus tirará eles de lá. Então, aqui está mostrando já que é uma profecia curta, porque já vai acontecer lá na frente, né? A gente já vai ler, mas que Deus está dizendo para eles, Deus está dando a certeza para ele, para Moisés, eles vão sair, vocês vão sair de lá. Lembrando que Moisés, né? Ele tá fora da sua casa, né? Ele não mora lá, então ele está voltando depois de tanto tempo, se não me engano, 40 anos, se não me engano. E depois de todo esse tempo ele vai voltar lá e vai, olha, vim em nome de Deus e vou tirar vocês daqui. Então, obviamente que para Moisés isso é um susto, né? Imagina, depois de tanto tempo ele chegar lá, dizendo, eu vim em nome de Deus e agora eu vou tirar vocês daqui, e é isso.
Então, obviamente que vai haver ainda muito drama acontecendo, muitas coisas que a gente vai começar a ler. Mas Deus já tinha prometido: "Vou tirar, e ainda vocês não sairão de mãos vazias". Então isso aqui já é o suficiente para que, a fé ligue, né, seja perfeita, assim, aquela coisa, né, perfeita da faísca pegando fogo ali. É você entender que Deus, quando promete uma coisa, ele está prometendo com começo, com meio e com fim. Aqui ele prometeu tirar, ele prometeu fazer com que eles ainda saírem de lá com todas as bênçãos, né, sem mãos vazias. E a gente vai ver como isso vai acontecer em Êxodo 4 amanhã. Se Deus quiser, estaremos unidos amanhã. Deixa eu ver, peraí. Amanhã, isso. Que eu estava olhando aqui se era quinta ou sexta-feira, que eu me perco um dia de semana, é péssimo isso. Mas quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser, com a nossa live. E deixa eu ver aqui, verdade. Por isso somos provados todos os dias. Maior erro, maior erro, seja feliz, Deus quer isso. Isso aqui que vocês escreveram, perfeito. Isso aqui é a tradução correta do que significa a palavra de Deus hoje em dia, porque ela não é velha. A palavra de Deus, ela é, eu sempre falo isso aqui, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, ainda por cima. Então, quando fala seja feliz, Deus quer isso com ele. Deus não quer que você seja feliz dentro de um buraco, né? Emocional, espiritual, tudo mais. Deus te quer feliz, seja você mesmo. E aí onde entra Jesus? Se você for você mesmo, onde é que vai entrar Jesus para poder mudar a sua natureza e te fazer uma nova criatura, que é o que está escrito na palavra de Deus. A partir de Cristo, você é uma nova criatura. O que é uma criatura? Algo que foi criado. Por quem? Por ele. Então você é uma nova criatura. Como é que a pessoa vai ficar com o pé? O que Deus fala de fé morna? Ele detesta a fé morna. O que é a fé morna? É uma fé que está no meio do mundo e um pé no mundo e um pé no Deus, em Deus. Né? Então, essa coisa de seja quem você quer, se Deus quer todo mundo feliz, claro que Ele quer todo mundo feliz, mas tem uma condição para isso: crer nele, crer em Cristo e viver essa vida. Não é seja feliz como você quiser, o importante é ser feliz, não, não é. Porque depois dessa vida aqui, vai haver uma eternidade, seja ela no céu, no paraíso com Deus, ou seja ela no fogo, queimando para o sempre. É para sempre. Não é uma coisa tipo, vai ter uma segunda chance. Não, não tem. Então Deus, ele quer todo mundo feliz. É corretíssima essa frase, mas com a condição. Tem uma condição para todo mundo ser feliz. Não é seja feliz como você quiser, Deus te aceita como você quiser. Se Deus aceitasse a gente como nós somos, não haveria nova criação em Cristo. Seria simplesmente vai numa igreja, assina um papel, é isso, está recebido, está aceito. Não existe Deus te ama como você é. Mentira. Deus quer que você se transforme todos os dias. Cristo te transforma todos os dias. E é exatamente o que foi escrito aqui. Por isso somos provados todos os dias. Toda aprovação vem lapidação. Toda. Você é aprovado todos os dias e todos os dias Deus vai estar te perguntando: você confia em mim? É sempre uma forma dele te perguntar isso. Então, quando você estiver num momento de deserto, sempre tenha isso na sua mente. Deus está te perguntando: você confia em mim? E isso é verdade, porque Ele é um Deus diário. Todo dia Deus está aqui com você. Ele fala disso. Ele fala de que cada dia tem o seu próprio. Eu esqueci a palavra exata que ele fala, mas cada dia tem a sua própria. Se alguém lembrar, você pode colocar aí, eu vou botar aqui no Google rapidinho. É, peraí. Eu acho que cada dia tem sua própria maldição. Eu não me lembro, peraí. Cada dia tem a sua preocupação. Eu não sei se em hebraico isso aqui é preocupação, mas foi traduzido dessa forma. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Todo dia vai ter algo, mas todo dia Deus vai lembrar que a gente depende dele. Ai, tá, e que frase pessimista dizer isso. Tá, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia com o seu mal. Meu dia não tem mal. Isso é bíblico. Isso é Mateus 6,34. É ele que está falando, não sou eu. Então, todo dia vai ter um mal, vai ter uma aprovação, vai ter um alto e baixo, vai ter uma queda, todo dia vai ter com alguma coisa. Seja você na sua vida profissional, material, espiritual, emocional, o que quer que seja, alguma coisa vai acontecer algum dia, todo dia. Por quê? Porque Deus não está te prometendo amanhã, Deus não te prometeu ontem, Ele te promete o hoje.
A palavra presente vem do hoje, né, um presente, um presente para você. Então o que que é o presente? O hoje. Deus não está falando: "Vai amanhã, não se preocupa, amanhã vai isso vai acontecer", ele está falando: "Hoje", ele fala para Paulo também, "a minha graça é o suficiente". Hoje, a graça dele na nossa vida é o suficiente. Amanhã, ele vai vir com a graça dele amanhã. Então, por que que acordar todo dia e agradecer a Deus, pela nossa vida é necessário? Porque a gente podia ter morrido no sono. A gente podia ter morrido um dia antes, mas ele deu de presente um novo dia. E esqueçam essa frase: "A gente só vive uma vez". Isso é mentira do diabo para fazer as pessoas caírem nessas tentações e fazerem coisas impulsivas. Nós vivemos todos os dias com uma só vida. Então, sim, vivemos somente uma vida, mas nós vivemos todos os dias uma nova chance. Não tomem por garantia ou de forma, banal, a gente acordar todo dia, porque a gente nunca sabe. "Ah, a pessoa está super saudável e morreu", a gente tá ninguém sabe o plano de Deus para a vida de absolutamente ninguém, então todo dia é um presente, todo dia é uma dádiva de Deus acordar. "Ah, eu estou saudável, amanhã eu vou acordar, amanhã isso, amanhã aquilo, amanhã aquilo", Deus está mostrando que nós somos dependentes dele no hoje. Amanhã, quando chegar, seremos também. Eu falava isso na live do Falava isso na live do Instagram, que eu dizia, eu nunca falava, "Tenha uma boa semana, que você tenha uma semana abençoada, que não sei o que, não sei o quê", porque isso são só desejos, né, obviamente. Mas eu sempre falo: "Estaremos aqui amanhã se Deus quiser, mas hoje é o hoje, porque hoje é o que nós temos". E isso é falado repetidamente na Bíblia. Então é algo que a gente não pode só imaginar que, é um papo de, sabe, né, é o que Deus está falando. Então, todo dia nós somos, e ali vai acontecer isso nas pragas, principalmente. As pragas que a gente vai ver vão ser todos os dias vão acontecer alguma coisa, né? Todo momento vai acontecer alguma coisa. E Deus vai sempre estar procurando uma forma de te perguntar: você confia em mim? E isso é diário, né? Ele não escreveu para depois de amanhã, ele escreveu para hoje. Você confia em mim hoje? Então, se você está sendo provado hoje, independente do nível, você pode estar falando: não, tá, meu dia foi tranquilo hoje. Tem níveis de provação. Sua paciência foi provada em algum momento hoje, ou então sua, né? Então, vale a pena refletir, nisso, obviamente. E finalizamos. Então fiquem com Deus, amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tenha um bom finalzinho de noite para vocês e um beijo. Todo mundo que estiver aqui, para quem estiver no link, para quem estiver ao vivo, um beijo e é isso.